Olá, turminha do quarto ano. Vamos começar a nossa aula de História, nossa primeira aula de História do nosso terceiro material, e nós vamos ter como introdução do nosso capítulo entradas e bandeiras, certo? Essa aqui é a imagem de abertura. Nós observamos um mapa e esse bonequinho aqui está com algo na mão que leva a ideia de quê? De uma lupa, alguma coisa assim, né? Então vamos lá. O que vem a ser as entradas e as bandeiras, certo? Nesse capítulo você vai estudar como a circulação de pessoas e a diversidade de culturas transformaram o território do Brasil. Assim que chegaram ao Brasil, os portugueses se depararam com grandes florestas. Como colonizadores, como foi que eles colonizaram, eles exploraram esse território se naquela época não tinham estradas, né? Os portugueses se estabeleceram no Brasil para buscar ouro, prata e outras riquezas. Para eles, o território era diferente de tudo que já haviam visto. O que você imagina que eles encontraram quando aqui chegaram? Aí você vai responder. Vamos lá. Primeiros exploradores, certo? Página 215. Vamos lá. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, ficaram impressionados com as riquezas, né? A notícia dessas riquezas se espalhou. Então, como essa notícia de que haviam muitas riquezas se espalhou pela Europa, né, todos os outros reinos ficaram interessados também em colonizar o Brasil. Para proteger as terras da colônia de outros reinos, as autoridades portuguesas organizaram expedições que ajudaram a mapear a região. E o que seriam a definição de expedições? Grupo de pessoas que viajavam para explorar. O que era que eles queriam explorar? As novas terras conhecidas que viriam a se chamar Brasil. E o que significa mapear? Fazer mapas de algo ou de algum lugar. Essas expedições eram chamadas de entradas. Elas eram organizadas e autorizadas pelo rei de Portugal, para que pudessem conhecer e controlar melhor o interior do Brasil. Então, aqui, essas expedições, elas eram organizadas pelo governo, né, e autorizadas. Vai ser a diferença entre as entradas e as bandeiras. Com isso, muitas cidades foram fundadas no litoral brasileiro. Então, com essas expedições, essas cidades foram fundadas por quê? Porque havia a necessidade de ter povoados para que pudessem, né, essas pessoas que participavam das expedições ali povoar. Aqui nós temos a imagem de Brás Cubas, né, explorador que fundou a cidade de Santos, em São Paulo. Além das entradas, existiam as bandeiras, que foi o que eu acabei de falar para vocês. As bandeiras, elas eram diferentes das entradas, por quê? Elas eram particulares, ou seja, elas não eram organizadas pelo governo. Elas eram organizadas por comerciantes ou fazendeiros, sem o financiamento do rei de Portugal. Os integrantes das bandeiras foram chamados de bandeirantes. Como geralmente as bandeiras partiam de São Paulo, os bandeirantes também eram conhecidos como paulistas, né? Então, se vocês já escutaram, existe a Avenida dos Bandeirantes, né, lá em São Paulo. As bandeiras foram responsáveis por uma grande ampliação das fronteiras brasileiras, pois ultrapassavam os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Com esse avanço pelo território, os bandeirantes procuravam riquezas. Que tipos de riqueza? Prata, ouro e pedras preciosas. Capturavam também indígenas para serem escravizados, certo? Eles destruíam os quilombos e os povoados, escravizados fugidos e libertos. Então, falamos muito sobre quilombos, né? Que os negros fugiam para lá, então eles também procuravam destruir. Temos aqui a atividade que vai ficar para vocês. Diferença entre entradas e bandeiras, os objetivos e quem organizavam as entradas e as bandeiras. Na página, nós temos hoje até a 218. Na 217, falando um pouco sobre a vida na estrada. Os bandeirantes, eles costumavam levar indígenas como guias. Por que eles levavam os indígenas? Porque ninguém melhor do que eles para conhecer as terras, para saber por onde se locomover.
E também fugir de animais selvagens e venenosos, né? Os grupos formados pelos bandeirantes e os indígenas e os mamelucos transformavam a paisagem natural. Eles abriam caminho. Então, com essa abertura de caminho, fundação de povoados, foi que o Brasil foi sendo, de fato, colonizado. Muitas vezes os bandeirantes guerreavam com indígenas que resistiam à escravidão. Quem vocês acham que ia levar vantagem? Lógico que os bandeirantes, né? Devido à questão das armas. Mamelucos eram filhos de portugueses com indígenas. Tia Giovana existia? Sim. Muitos portugueses se relacionavam com indígenas e os filhos desses relacionamentos, eles recebiam essa denominação, mamelucos. E o que eram terras áridas, regiões áridas? Regiões muito secas. Muitas vezes, após essas guerras contra os indígenas, para se alimentar, além de comida que levavam consigo, os exploradores também caçavam e pescavam. Temos aqui um mapa que está na página 217 do livro de vocês, que mostra, né, os caminhos dos exploradores, ok? 218, nós temos a atividade. Você vai observar a imagem e vai responder. Quem são as duas pessoas à esquerda da imagem? Quem são as pessoas deitadas? E na C, vai voltar 215 e comparar as imagens. Para você, qual é a imagem mais próxima da realidade dos bandeirantes? E explicar a sua resposta. Vou deixar também para vocês uma atividade na ficha de atividades. Elaborar uma história em quadrinhos representando o cotidiano dos bandeirantes. Acabei de falar sobre os bandeirantes. E escreva uma legenda. Então, aqui nós temos 6 quadrinhos. Você vai organizar e escrever o que você desenhou em cada um desses quadrinhos. Página 118. Encontrar palavras referentes ao tema do capítulo 1, daí você encontra, e escrever um pequeno texto com as palavras que você encontrou. Tia, precisa usar todas? Ó, vou dar uma dica aqui, ó, exploração. Não necessariamente, mas você vai escrever dentro do contexto da história, né, um parágrafo com palavras que você encontrou aqui. Ok? Vamos chegando aqui ao final da nossa primeira aula de história, né? Uma aula bem rápida. Por quê? Porque nós estamos apenas começando, certo? O nosso conteúdo. Então, algo bem básico, falando de entradas, bandeiras e os bandeirantes. Realizem as atividades propostas. Próxima aula a gente faz a correção e continua esse assunto, ok? Então, aguardo vocês na nossa próxima aula.